Desde pequena, eu sempre vi meus pais como exemplos para seguir a Deus. Pareciam ardentes na fé e dispostos a fazer sacrifícios. Após aceitar Deus Todo-Poderoso, minha mãe largou o emprego para cumprir um dever em tempo integral. Ela possuía habilidades e disposição para pagar um preço, por isso tinha deveres importantes na igreja. Posteriormente, nossa família foi traída e meus pais se esconderam comigo para não serem presos pelo Partido Comunista. Ainda assim, continuaram cumprindo seus deveres. Por causa do estilo de vida simples e do comportamento deles, que parecia devoto e espiritual. Os membros da igreja diziam que meus pais eram crentes verdadeiros e buscavam a verdade. Por causa da opressão do partido, fui separada dos meus pais aos 10 anos. E não podemos nos ver mais. Mas sempre preservei essa imagem grandiosa deles. Eu acreditava que tinham uma fé enorme em Deus, que com todos os sacrifícios e deveres importantes, eles deviam ter uma boa humanidade e que Deus os aprovava. Até acreditei que eram pessoas que poderiam ser salvas. Eu tinha orgulho de tê-los como pais. Mais tarde, fugimos para o exterior por causa da perseguição do partido. Quando entrei em contato com eles, vi que ainda cumpriam deveres no exterior. Ao saber que minha mãe tinha tido várias funções como supervisora, eu a admirei ainda mais. Meus pais eram crentes havia anos e sacrificaram muito e tinham deveres importantes. Eu achava que tinham estatura. Assim, eu poderia pedir a ajuda deles sempre que eu tivesse alguma dificuldade. Era maravilhoso. Às vezes, falávamos sobre nosso estado recente. Uma vez, meu pai disse que estava cumprindo uma tarefa que não exigia nenhuma habilidade técnica e que queria ser transferido para outra tarefa. Eu experimentava a mesma coisa na época, então. Comunicamos um com o outro e compartilhamos algumas palavras de Deus. Não demorou e, através das palavras de Deus e buscando a verdade, vi que estava sendo exigente com meu dever. Eu queria aparecer no meu dever. Caso contrário, era desleixada nele. Era egoísmo e falta de fé verdadeira. Cheguei a odiar a mim mesma e consegui sair daquele estado. Mas meu pai não conseguia motivação para cumprir o dever dele. Fiquei confusa. Já que ele era crente por mais de uma década, deveria ter alguma estatura. Por que ele não resolvia esse problema de querer escolher o dever? Percebi também que quando falava com meus pais sobre meus problemas, eles me mandavam palavras de Deus e compartilhavam sua opinião. Mas o que eles diziam não me ajudava. Comecei a ter essa sensação vaga de que eles não entendiam a verdade como eu tinha imaginado. Mais tarde, os irmãos comunicaram sobre cada um escrever seus testemunhos. Achei que meus pais teriam muita experiência, especialmente minha mãe. Ela fora oprimida por um anticristo e expulsa injustamente da igreja. Mas continuou espalhando o evangelho. Depois de readmitida, ela dava tudo de si, nos deveres que tinha, os quais mudaram várias vezes, daí suas experiências. Ela deveria escrever e testificar de Deus. Com certeza. Com certeza. Encorajei minha mãe a escrever um artigo. Porém, ela se esquivava, dizendo que queria, mas que estava ocupada demais e não achava tempo. Pensei que, por mais que seu dever a ocupasse, isso não era desculpa. Se tivesse um testemunho, ela o escreveria rapidamente. Escrever um testemunho sobre seus anos de fé seria tão significativo? Fiquei insistindo, mas nunca escreveu nada. Uma vez ela me disse que não sabia por onde começar a escrever.
Então queria conversar comigo. Fiquei muito feliz. Queria muito saber todas as experiências dela ao longo dos anos. Mas fiquei muito surpresa, pois ao falar sobre o que aconteceu e a corrupção que ela revelou, ela não compartilhou o entendimento verdadeiro, mas disse muita coisa negativa. Falar sobre suas experiências parecia ser doloroso, como se ela não tivesse tido escolha. Ela não disse nada sobre o que ganhou com isso. Fiquei muito decepcionada com nossa conversa. Pensei que, se ela tivesse ganhado algo, por mais doloroso que possa ter sido, ler as palavras de Deus, buscar a verdade e a vontade de Deus, teriam lhe dado o entendimento real de si e de Deus e trazido alegria verdadeira no final. Mas o jeito como ela falava sobre suas experiências ainda soava muito doloroso. E seu entendimento de si mesma era perceptivo e nada prático. Não significava que ela carecia de experiência prática? Comecei a entender que era por isso que ela relutava em escrever um testemunho. A falta de tempo era um disfarce. Ela não alcançou a verdade nem qualquer ganho real. Por isso não podia testemunhar. É verdade. Testemunhos permitem identificar se alguém tem realidade. Com certeza. E quanto ao seu pai? Depois de anos de fé, ele devia ter alguma experiência. Meu pai escreveu algo, mas o artigo dele estava cheio de banalidades. Não dizia muito sobre seu autoconhecimento, nem sobre seus ganhos. Não correspondia aos anos de fé que ele tinha. Lembrei-me que Deus diz: se você pode ser salvo, não depende de sua senioridade, nem de há quantos anos você trabalha, e muito menos das credenciais que acumulou. Ao contrário, depende de sua busca ter frutificado. Saiba que os que são salvos são as árvores que dão fruto, não as com folhagem exuberante e flores que não geram fruto. Mesmo que você tenha vagado anos pelas ruas, o que isso importa? Onde está seu testemunho? Amém. Aquilo me alertou. Verdade. Não importam a senioridade, quanto trabalhou, nem quantas experiências tem. Se alguém não ganhou nada de suas experiências, se não ganhou a verdade nem deu testemunho, ele carece de vida. Esse tipo de pessoa nunca poderá ser salvo. Sim. Não consigo descrever o que senti quando entendi isso. A imagem dos meus pais como pessoas com estatura desmoronou. Eu não entendia, após tantos anos de fé e tantos sacrifícios, por que não ganharam a verdade? Não me contive e chorei em segredo. Depois disso, deixei de admirá-los tanto. Mas ainda achava que, apesar de tudo, depois de se doarem tanto por anos, eles tinham humanidade e eram crentes verdadeiros. Se cumprissem bem um dever e buscassem a verdade, ainda poderiam ser salvos. Mas aconteceram coisas que mudaram minha opinião sobre eles. Um dia, descobri que meu pai tinha sido removido do dever porque era preguiçoso e descuidado e tinha um desempenho ruim. Logo depois, descobri que minha mãe também fora dispensada por ter uma humanidade e razão pobres, ser arrogante demais e disruptiva no dever. Deve ter sido difícil vê-los sendo dispensados. Foi. Eu estava chocada e mal pude acreditar. Como isso aconteceu? Não cumprir um dever não equivalia a ser eliminado? Eles tinham humanidade pobre? Todos que conheceram meus pais antes diziam que tinham ótima humanidade. Se não, como poderiam ter renunciado a tanto? Eu estava muito confusa e comecei a me preocupar com todo tipo de coisa. Perguntava-me como eles estavam, se estavam sofrendo. Fui caindo em trevas e depressão.
Sabia que isso fora feito com base nos princípios da verdade, que era correto. Mas eu não conseguia aceitar. Meus pais passaram por tanta coisa, sempre fugindo do Partido Comunista. E nós tínhamos passado tanto tempo separados. Queria tanto reunir-me com eles no reino, depois que Deus completasse a obra dele. No entanto, depois de passarem por tantos altos e baixos e de trabalharem tanto, como foram dispensados tão prontamente? Fui ficando cada vez mais transtornada e caí em pranto. Por dias eu suspirava o tempo todo e não tinha energia para o dever. Quando pensava nisso, eu me chateava e meu corpo fraquejava. De repente, perdi toda a motivação para buscar. Eu sabia que não estava num estado bom e fiquei dizendo a mim mesma: meus pais foram dispensados por uma boa razão. Deus é justo. Mas no coração eu não conseguia aceitar e tentava argumentar com Deus. Havia irmãos e irmãs que não contribuíram nada para a igreja, nem cumpriram dever significativo, mas que se mantiveram em seu dever. Por que então meus pais não puderam manter o deles? Apesar dos problemas deles, mesmo supondo que não tivessem contribuído, eles se esforçaram. Eles não mereciam outra chance em vista de tudo que sofreram e do trabalho que tinham feito? Eu sabia que eu não estava num bom estado, que estava sendo rígida e não me sentia motivada a buscar a verdade. Vim para diante de Deus e orei. Deus, isso é muito difícil para mim. Por favor, guia-me e ajuda-me a conhecer a tua vontade. Como você passou por tudo isso? Eu pedi ajuda a uma irmã para lidar com o meu estado e chorei quando expliquei tudo a ela. Ela me disse: seus pais foram dispensados dos deveres, mas não foram expulsos. Por que está tão transtornada? Você deveria ver que o amor de Deus está em tudo isso. Deus está lhes dando uma chance de se arrependerem. Exatamente. Sim, ela realmente abriu os meus olhos ao dizer isso. Era verdade. Deus nunca disse que retirar um dever significa ser eliminado. E alguns irmãos só começam a refletir sobre si mesmos, a sentir remorso, a mudar de verdade e se arrepender quando são dispensados. Depois disso, voltam a assumir um dever. Mas ter um dever não significa que você pode ser salvo. Se você não busca a verdade, ainda pode ser exposto e eliminado por Deus. Sim. Na verdade, Deus estava dando aos meus pais uma chance de se arrependerem. Mas eu achava que significava que haviam sido eliminados. Isso não está alinhado com a verdade. Ao pensar assim, eu me senti melhor. Mas ainda ficava chateada sempre que refletia sobre isso. Sempre achava que a igreja estava sendo dura demais com eles. Li esta passagem das palavras de Deus. Quanto menos você entender algo, mais você deve ter um coração temente a Deus e piedoso. E vir para diante de Deus para buscar a vontade dele e a verdade. Quando não entende as coisas, você precisa do esclarecimento e da orientação dele. Quando não entende algo, você necessita mais da obra de Deus em você. E essa é a boa intenção de Deus. Quanto mais você vem para diante de Deus, mais próximo seu coração está dele. E não é verdade que, quanto mais próximo seu coração está de Deus, mais Deus habita nele? Quanto mais Deus está no coração das pessoas, melhor se tornam sua busca, a senda que trilham e o estado em seu coração. Amém. Amém. Após ler as palavras de Deus, eu me acalmei. Deus diz que, quanto menos você entende algo, mais deve buscar a verdade com reverência a Deus, para que seu estado continue melhorando. Quanto à dispensa dos meus pais, eu sabia que a igreja tinha agido apropriadamente
E que eu não deveria me queixar. Tentei não pensar mais nisso. Exatamente. Mas não consegui resolver meu equívoco, nem minha distância de Deus. Sempre que pensava nisso, ainda me sentia magoada. Então entendi que, quando algo nos deixa confusos, devemos buscar a verdade, não só seguir as regras e abafar o sentimento. Problemas não são resolvidos assim. Sim. Na verdade, eu não conhecia muito bem meus pais. Só sabia que tinham desistido de muita coisa e que falavam bem deles. Mas é uma visão unilateral e limitada. Eu queria saber o que os irmãos que tinham tido contato com eles tinham a dizer e não confiar só em minhas emoções. Comecei a investigar o comportamento dos meus pais nos deveres deles. Quando li as avaliações sobre eles, vi que meu pai fugia de dificuldades, era descuidado e não se esforçava muito, nem pagava um preço. Ele tinha habilidades, mas era passivo em seu dever e não alcançava muito. Mudaram seu dever várias vezes, mas ele não cumpriu nenhum deles bem. No dever evangelístico, ele se esquivava do trabalho. Ele não fazia nada se não houvesse supervisão. Quando os irmãos apontavam problemas no dever dele, ele não autorrefletia, inventava desculpas. Dizia que estava velho, sem saúde, e que não podia usar seus pontos fortes. Por isso, havia problemas, e que esperavam demais dele. Ele era dispensado quando nunca obtinha bons resultados em seu dever. E minha mãe parecia ser muito ativa e disposta a pagar um preço. Mas era superficial, não fazia trabalho prático, o que atrasava o progresso do trabalho da igreja. Ela trabalhava muito, mas havia muitos problemas e descuidos. Isso gerou grandes perdas para a casa de Deus. Ela sempre protegia os próprios interesses e não os da casa de Deus. Quando devia lidar com problemas urgentes, ela mandava outra pessoa porque temia ofender alguém. Isso atrasava o trabalho da casa de Deus. Os irmãos disseram também que ela era muito arrogante e obstinada, fazendo o que quisesse sem discutir nada com ninguém. Ela resistia às sugestões. Era possessiva em relação ao trabalho dela e carecia de transparência. Os irmãos não conheciam os detalhes de algumas coisas. Se fizessem algo de que ela não gostava, ela perdia o controle e repreendia as pessoas. Sentiam-se constrangidos por ela. E as coisas ficaram tão difíceis para um irmão que ele disse a ela: "Irmã, careço de calibre. Trabalhar comigo deve ser um fardo. Sinto muito." E outros disseram que, se não fosse pelo dever, jamais interagiriam com alguém assim. Os problemas dela eram graves, porém ela insistia em não aceitar, quando eram apontados. Ela era preconceituosa e resistia à irmã, que a supervisionava. Sempre achava que os outros é que eram difíceis e injustos. Não aceitar a verdade é tão perigoso. O que pensou quando viu aquelas avaliações? Foi um choque. Não quis aceitar que meus pais eram assim, então li algumas passagens das palavras de Deus. Vamos assistir a um vídeo da leitura delas. Ótimo. Deus Todo-Poderoso diz: consciência e razão deveriam ser os componentes da humanidade de uma pessoa. Ambos são os mais fundamentais e importantes. Que tipo de pessoa é essa que não possui consciência e não tem a razão da humanidade normal? Em termos gerais, é uma pessoa a qual falta a humanidade. Uma pessoa de humanidade extremamente pobre. Entrando em maiores detalhes, quais manifestações de humanidade perdida essa pessoa exibe?
Tente analisar quais características são encontradas em tais pessoas e quais manifestações específicas elas apresentam. Elas são egoístas e más. Pessoas egoístas e más são superficiais em suas ações e se mantêm afastadas de tudo que não lhes diz respeito diretamente. Elas não consideram os interesses da casa de Deus, nem mostram consideração pela vontade de Deus. Não assumem nenhum fardo de dar testemunho de Deus, nem de cumprir seus deveres, e elas não têm senso de responsabilidade. Quando uma pessoa tem boa humanidade, um coração verdadeiro, consciência e razão, essas não são coisas vazias ou vagas que não podem ser vistas nem tocadas. Ao contrário, são coisas que podem ser descobertas em qualquer lugar no dia a dia. Todas elas são coisas da realidade. Digamos que uma pessoa é maravilhosa e perfeita. Isso é algo que você consegue ver? Você não consegue ver, tocar, nem mesmo imaginar o que significa ser perfeito ou maravilhoso. Mas se você diz que uma pessoa é egoísta, você pode ver os atos dessa pessoa. E ela corresponde à descrição? Se alguém é descrito como honesto, com um coração verdadeiro, você pode ver seu comportamento? Se dizem que alguém é enganoso, corrompido e baixo, você pode ver tais coisas? Mesmo que feche seus olhos, você pode sentir se a humanidade de uma pessoa é inferior ou superior por meio daquilo que ela diz e de como age. Portanto, humanidade boa ou ruim não é uma expressão vazia. Por exemplo, egoísmo e baixeza, desonestidade e enganação, arrogância e hipocrisia são coisas que você pode compreender na vida quando tem contato com uma pessoa. Esses são os elementos negativos da humanidade. Então, os elementos positivos de humanidade que as pessoas devem possuir, tais como honestidade e amor pela verdade, podem ser percebidos no dia a dia? Quais são as condições que uma pessoa deve possuir para ganhar o esclarecimento do Espírito Santo, receber a orientação de Deus e agir de acordo com os princípios da verdade em todas as coisas? Elas devem ter um coração honesto, amar a verdade, buscar a verdade em todas as coisas e ser capazes de praticar a verdade, uma vez que a entendam. Ter essas condições significa ter o esclarecimento do Espírito Santo, ser capaz de compreender as palavras de Deus e ser capaz de pôr a verdade em prática com facilidade. Se alguém não for uma pessoa honesta e não amar a verdade no seu coração, ele lutará para ganhar a obra do Espírito Santo. E mesmo que você comunique a verdade a ele, nada resultará disso. Como você pode saber se alguém é uma pessoa honesta? É preciso não só ver se ele mente e engana, mas, acima de tudo, ver se ele é capaz de aceitar a verdade e pô-la em prática. Isso é o mais importante. A casa de Deus está sempre expulsando pessoas. E a esta altura, muitas já foram expulsas. Não eram pessoas honestas. Todas elas eram pessoas enganosas. Gostavam de coisas injustas. Não amavam a verdade nem um pouco. A despeito de por quanto tempo acreditaram em Deus, elas não conseguiam entender a verdade nem entrar nas suas realidades. Essas pessoas eram menos capazes ainda de uma mudança genuína. Portanto, sua expulsão foi inevitável. Quando você entra em contato com uma pessoa, o que você verifica primeiro? Verifique se ela é honesta em palavra e ação,
se ela ama a verdade e consegue aceitar a verdade. Isso é crucial. Basicamente, você pode ver a essência de uma pessoa, contanto que consiga determinar se ela é uma pessoa honesta, se é capaz de aceitar a verdade e de colocá-la em prática. Se a boca de uma pessoa está cheia de palavras doces, mas ela não faz nada real, quando chega a hora de fazer algo real, ela só pensa em si mesma e nunca nos outros. Que tipo de humanidade é essa? Egoísmo e baixeza. Ela não tem humanidade. É fácil para uma pessoa sem humanidade ganhar a verdade? É difícil. Não dê atenção ao que tal pessoa diz. Você deve ver o que ela vive, o que revela, qual é sua atitude quando cumpre seus deveres e também qual é seu estado interior e o que ela ama. Se seu amor por sua própria fama e fortuna excede sua lealdade a Deus, se seu amor por sua própria fama e fortuna excede os interesses da casa de Deus, ou se seu amor por sua própria fama e fortuna excede a consideração que demonstra por Deus, então tal pessoa possui humanidade? Isso não é alguém com humanidade. Seu comportamento pode ser visto por outros e por Deus. É muito difícil que tal pessoa ganhe a verdade. Amém. As palavras de Deus me mostraram que para avaliar a humanidade de alguém, devemos ver sua atitude quanto à comissão de Deus e a verdade. Alguém de boa humanidade considera a vontade de Deus, trata a comissão de Deus com responsabilidade e protege os interesses da igreja. Uma pessoa de humanidade pobre é egoísta e vil, só pensa nos próprios interesses. É superficial no dever e astuta e não faz trabalho real. Pode até ignorar os interesses da casa de Deus e traí-la por ganho pessoal. Analisando o comportamento dos meus pais, vi que não eram as pessoas boas que eu imaginara. Como meu pai, que fez sacrifícios superficiais, mas não tinha um fardo em seu dever. Era descuidado e fugia do trabalho. Quando havia um preço a pagar, inventava desculpas pensando em si mesmo, sem considerar as necessidades da igreja. E no dever precisava de supervisão o tempo todo. Ele era muito passivo. Quanto à minha mãe, embora estivesse sempre ocupada, sofresse por seu dever e fizesse algum trabalho, os deveres não davam resultados reais e ela os cumpria só para se exibir. Ela sempre parecia ocupada, mas só queria ganhos rápidos e fazia as coisas por status. Quando trabalhava, ela carecia de reverência por Deus, e isso causou grandes perdas para a casa de Deus. Nas coisas que envolviam os interesses da igreja, ela sabia que era a melhor pessoa para o trabalho, mas insistia em passá-lo adiante. Não protegia os interesses da igreja nem estava de acordo com Deus. Eu só vi que ela completou muitas tarefas e pagou um preço alto. Mas não analisei os motivos dela, nem se havia de fato realizado algo. Se tinha realmente contribuído com algo, ou se causava mais mal do que bem. Avaliar a humanidade de alguém não tem a ver com sacrifícios ou esforços superficiais, mas com os motivos corretos da pessoa. Se ela pensa na casa de Deus ou faz coisas pelo próprio status e reputação. Pessoas com humanidade boa podem não entender a verdade, mas seu coração está no lugar certo e seguem a própria consciência. Ficam do lado da casa de Deus e consideram os interesses dela. E é por isso que conseguem cumprir as coisas. Mas pessoas com humanidade pobre, por mais que sofram e labutem, são superficiais em tudo o que fazem. Só consideram e planejam para o próprio ganho, sem pensar na casa de Deus. É por isso que são descuidadas em seu trabalho e não realizam nada.
Talvez até consigam fazer algo graças aos seus dons e experiência. Mas a longo prazo, as perdas superam os ganhos, porque sua humanidade e seu caráter são pobres e não fazem trabalho real. Nunca se sabe quando podem causar danos à casa de Deus. Graças à sua comunhão, posso ver que, quando eu via alguém fazendo sacrifícios, sofrendo pelo dever e convivendo bem com os outros, eu achava que eram crentes verdadeiros com humanidade boa. Mas não prestava atenção nas motivações dessa pessoa, nem na atitude dela em relação à verdade e a Deus. Sem a verdade, carecemos de percepção e discernimento. Certo. Verdade. Quando percebi isso, tive certeza de que meus pais careciam de boa humanidade. Eu só via o quanto tinham renunciado a várias coisas, inclusive a uma vida confortável, cumprindo o dever deles durante quase 2 décadas. Mesmo que não buscassem a verdade, pelo menos eram crentes verdadeiros e pessoas boas. Há muitas pessoas que conseguem superar as adversidades, mas as motivações e a essência nisso podem variar. Sim. Certo. Eu não via o que os motivava a trabalhar tanto, nem se realmente alcançavam algo. Eu só via os esforços deles na superfície e achava que eram crentes verdadeiros, com boa humanidade. Fui muito superficial e tola na minha perspectiva. Como crentes durante esses anos, sofremos a opressão do Partido Comunista e a dor de ver nossas famílias separadas. Mas desfrutamos de tanta graça de Deus. Sim. Exatamente. Deus não só nos dá muitas verdades, Ele nos dá também sustento abundante para as nossas necessidades. Sim. Uma pessoa com consciência e razão faria tudo para cumprir seu dever e retribuir o amor de Deus. Correto. Mas depois de tantos anos de fé e aprender tanta doutrina, meus pais ainda não tinham a mínima responsabilidade pelos deveres deles, nem conseguiam proteger os interesses da igreja. Baseado em como agiam, retirar os deveres deles era a justiça de Deus. Isso foi bom para o trabalho da igreja e foi bom para eles. Com certeza. Se falhar e tropeçar os ajudasse a refletir e a se voltar para Deus, a mudar sua atitude quanto a seus deveres, isso seria a salvação para eles e um ponto de virada em sua senda da fé. Sim. Se continuassem agindo sem autorreflexão, arrependimento nem mudança, poderiam ser expostos e eliminados. Correto. Lembrei-me de algo que Deus disse. Quantos deve sofrer e, à distância, caminhar na senda são ordenados por Deus, e ninguém pode ajudar ninguém. Tudo o que eu podia fazer era apontar os problemas que via e ajudá-los como pudesse. Mas quanto à senda que escolheriam, não era algo com que eu deveria me preocupar. Certo. Quando percebi isso, senti-me muito mais leve. Parei de me afligir por causa deles e consegui abordar isso corretamente. Maravilhoso. Eles são família, mas buscar a verdade é uma senda solitária. O desfecho de cada um é determinado por sua essência e busca. Essa é a justiça de Deus. Exatamente. Mais tarde, li essas 2 passagens. Você deve saber que tipo de pessoa eu desejo. Pessoas impuras não têm permissão de entrar no reino, nem de macular o solo santo. Ainda que possa ter feito muito trabalho por muitos anos, se você ainda é deploravelmente imundo, será intolerável para a lei do céu que você deseja entrar no meu reino. Desde a fundação do mundo até hoje, nunca ofereci fácil acesso ao meu reino àqueles que me bajulam. Esta é uma regra celestial e ninguém pode infringi-la. Amém. Decido o destino de cada pessoa, não com base na idade, senioridade, quantidade de sofrimento, muito menos o grau em que ela causa compaixão. Mas se ela possui ou não a verdade, não há outra escolha além dessa. Vocês devem entender que os que não seguem a vontade de Deus hão de ser punidos. Esse é um fato imutável. Amém. Amém. Essas passagens me comoveram muito.
O único padrão de Deus para julgar se alguém será salvo é se possui a verdade e mudou seus caracteres. Deus operou todos esses anos e expressou tantas verdades, dando-nos comunhão específica e detalhada sobre a senda para alcançar salvação. É verdade. Sim. Contanto que alguém consiga amar e aceitar a verdade, há esperança para alcançar a salvação de Deus. Mas, se alguém só consegue fazer sacrifícios superficiais mesmo após anos de fé, sem praticar a verdade nem mudar seu caráter, ele não aceita, mas odeia a verdade. Sim. Para alguém assim não importa o quanto sacrifique ou quantos anos trabalhe, nem o quanto seus deveres foram importantes. Se não ganhou a verdade nem teve uma mudança de caráter no fim, mas ainda resiste a Deus, perturbando o trabalho da igreja, ele não pode ser salvo. Verdade. Aqueles que cometem muitas maldades serão punidos por Deus, e isso é determinado pela justiça de Deus. Quando vi isso, ganhei mais clareza sobre como meus pais chegaram a esse ponto. Desistiram do lar e do emprego, trabalharam muito, mas não amavam a verdade. Eram superficiais e teimosos em seu dever, e não autorrefletiam com base nas palavras de Deus. Quando mencionavam os problemas dos meus pais, eles só inventavam desculpas, achando que sempre era problema dos outros, que esperavam ter mais deles. Isso me mostrou que odiavam a verdade e não a aceitavam. Por isso, seus caracteres não mudaram após tantos anos de fé. Em vez disso, à medida em que seu tempo, como crentes, aumentava, tornavam-se cada vez mais arrogantes. O jeito deles de lidar com a verdade me mostrou que sacrifícios que faziam não eram para ganhar a verdade e a vida, mas eram feitos com relutância por bênçãos. Como Paulo, tudo o que faziam era para negociar com Deus. Ele não era um crente verdadeiro, que se despendia por Deus. Certo. Entendi que, se alguém busca a verdade, tem boa humanidade e pode ser salvo, deve ser julgado pela sua atitude em relação à verdade. Suas contribuições superficiais, o quanto trabalhou, os deveres que cumpriu, tudo isso é irrelevante. Sim. Alguns irmãos e irmãs podem não fazer contribuições grandes para a igreja, e seus deveres parecem insignificantes. Mas eles são firmes e investem com todo o coração. Quem foca a busca da verdade reflete sobre sua corrupção. Tem arrependimento pessoal e pratica a verdade. E muda seu caráter corrupto. É o tipo de pessoa que fica firme na casa de Deus. Verdade. Deus vê nossa atitude em relação à verdade. Se conseguimos aceitá-la e praticá-la, se modificamos nosso caráter de vida. É assim que ele determina nosso desfecho. Tem razão. Quanto mais reflito sobre isso, mais vejo a justiça de Deus. O padrão de Deus para avaliar as pessoas nunca mudou. Mas eu via a salvação como algo relacionado à sorte. Achava que Deus não abandonaria os que se sacrificaram e trabalharam muito, mesmo não tendo contribuído com nada. Mas eu vi a justiça de Deus no caso dos meus pais. Deus não julga com base nas emoções ou noções do homem, mas mede cada pessoa com base nos padrões da verdade. Nem aqueles que ocuparam papéis importantes na igreja são exceção. Verdade. Mais tarde, li algumas passagens que me iluminaram e aliviaram. Vejamos outro vídeo de leitura das palavras de Deus. Sim. Deus Todo-Poderoso diz: um dia, quando entender algo da verdade, você deixará de pensar que a sua mãe é a melhor pessoa ou que os seus pais são as melhores pessoas. Você perceberá que eles também são membros da humanidade corrupta e que os seus caracteres corruptos são todos iguais. Tudo que os distingue é a relação física de sangue com você. Se não acreditam em Deus, eles são iguais aos incrédulos. Você já não olhará mais para eles da perspectiva de um membro da família ou da perspectiva da sua relação de sangue, mas a partir do lado da verdade.
quais são os aspectos principais que você deve analisar? Você deve analisar as opiniões deles sobre a crença em Deus, as opiniões deles sobre o mundo, as opiniões deles sobre como lidar com as coisas e, sobretudo, deve analisar as atitudes deles em relação a Deus. Se analisar esses aspectos com precisão, você poderá ver claramente se eles são pessoas boas ou más. Se um dia você puder ver claramente que eles são iguais a você, que são pessoas com caracteres corruptos e ainda mais, que não são as pessoas bondosas que têm amor real por você, que você imagina que eles são, que eles são incapazes de conduzir você à verdade ou à senda certa na vida, e se você puder ver claramente que o que eles fizeram por você não foi tão benéfico para você e que não teve importância alguma para você trilhar a senda correta na vida, e se verificar também que muitas das práticas e opiniões deles são contrárias à verdade, que eles são da carne, e que isso faz com que você os despreze e sinta aversão e ódio por eles, então, à luz desses fatores, você será capaz de tratá-los corretamente no seu coração e deixará de sentir saudade, de se preocupar e de ser incapaz de se separar deles. Eles completaram a missão de paz e você deixará de tratá-los como as pessoas mais próximas ou de idolatrá-los. Em vez disso, você os tratará como pessoas comuns. E a essa altura, você escapará completamente da escravidão das emoções e emergirá verdadeiramente das suas emoções e do seu afeto familiar. Muitas pessoas suportam um grande sofrimento emocional sem sentido. Tudo isso é sofrimento supérfluo e inútil. Por que digo isso? Porque as pessoas são sempre restringidas pelas suas emoções, razão pela qual não podem praticar a verdade e obedecer a Deus. Ser restringido pelas emoções é muito prejudicial para o cumprimento dos seus deveres e para seguir a Deus. E é também um grande obstáculo para a entrada na vida. Portanto, o sofrimento devido às restrições emocionais não tem sentido algum, e Deus não o comemora. Então, como você pode se livrar desse sofrimento sem sentido? Você deve entender a verdade. Quando vir e compreender a essência dessas relações carnais, você escapará facilmente das restrições da carne. Satanás usa o afeto familiar para restringir e amarrar as pessoas. Se as pessoas não compreenderem a verdade, elas serão enganadas facilmente. Muitas vezes, as pessoas pagam o preço e sofrem, choram e suportam dificuldades para o bem dos seus pais e parentes. Isso é ignorância e tolice. Você está disposto a sofrer dessa forma? Isso é puramente auto-infligido. É inútil e fútil suportar isso. Não é comemorado por Deus nem um pouco. E pode-se dizer que não é mais do que puro sofrimento. No dia em que compreender a verdade, você será libertado e você achará que foi ignorante e tolo ao sofrer essas adversidades e que a culpa não foi de ninguém a não ser da sua própria cegueira, ignorância, falta de entendimento da verdade e falta de clareza na forma com que você vê as coisas. Amém. Amém. Essa leitura me emocionou muito. Deus nos entende tão bem. Todo o meu sofrimento desnecessário era por ser emocional demais e não entender as coisas. Antes eu não sabia discernir meus pais. Só achava que eram admiráveis, que eram meus exemplos e que eu deveria ser como eles.
Até achei que eram pessoas que poderiam ser salvas. Mas quando os vi, à luz da verdade e das palavras de Deus, percebi o quanto eu estava errada. E finalmente discerni quem realmente eram. Vi muita coisa neles que não admirava, mas que desprezava. Parei de adulá-los e admirá-los. E parei de sofrer por causa deles. Consegui vê-los correta e objetivamente. Graças a Deus. Devemos usar a verdade para olhar as pessoas, para não entendermos Deus errado e cair em dor e trevas. Eu vi que me preocupava demais com meus sentimentos. E cercada pelas afeições mundanas, só pensava no quanto meus pais poderiam estar sofrendo e não aceitava como a casa de Deus lidou com eles. Eu até cheguei a pensar que Deus não era justo. Então percebi porque Deus odeia o afeto humano. Ele nos faz confundir o certo e o errado, o bem e o mal, e nos distancia de Deus. Antes, eu não me conhecia. Quando os irmãos viam parentes sendo dispensados ou expulsos e ficavam chorando dias a fio, eu os menosprezava. Achava que isso nunca aconteceria comigo, que eu não seria tão fraca. Mas quando encarei a mesma coisa, fui muito mais fraca e praticamente desmoronei. Fiquei deprimida e isso impactou o meu dever. Vi que eu era ingênua, tola e totalmente insensata. Por meio dessa experiência, ganhei alguma compreensão sobre os que lutam para escapar dos afetos mundanos. E envergonhei-me de minha ignorância e vanglória no passado. Aprendi também que há uma verdade a ser buscada em tudo o que acontece. Sempre há uma chance de aprender uma lição. Devemos tratar todos, inclusive nossos pais, de acordo com as palavras de Deus e a verdade. Assim não os veremos por meio de nossa afeição e não nos oporemos a Deus. Correto. Certo. Que comunhão prática. Graças a Deus. Sua comunhão foi esclarecedora. Amém.